Provérbios 25, liderança e humildade. O capítulo 25 marca o início de uma nova seção de provérbios, contendo ditados de Salomão que foram reunidos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. Esta nova seção vai do capítulo 25 ao capítulo 29. Os capítulos 25 a 29 foram reunidos em um período em que Judá estava enfrentando desafios significativos, tanto políticos quanto espirituais. O rei Ezequias era conhecido por suas reformas religiosas e por tentar afastar o povo da idolatria. Assim, os provérbios nesta seção podem refletir não apenas a sabedoria prática, mas também um chamado para um retorno à fidelidade a Deus e à ética divina. Ezequias reinou cerca de 220 anos após o reinado de Salomão. E foi neste período que esses capítulos foram adicionados ao livro de Provérbios. Esse conjunto de provérbios reunidos pelos homens do rei Ezequias se concentram em como a sabedoria afeta nossas interações sociais, governamentais e até mesmo nossa convivência pessoal. O capítulo 25 aborda a sabedoria na administração e o valor da humildade. O capítulo 26 trata da futilidade de certas atitudes e comportamentos, como a inutilidade do tolo e a maneira como se deve lidar com as pessoas insensatas. O capítulo 27 enfatiza a importância da amizade, do conselho sábio e do valor da honestidade. O capítulo 28 foca na justiça e na injustiça, destacando a recompensa dos justos e a punição dos ímpios. E fechando esta nova seção, o capítulo 29 apresenta observações sobre a liderança e o papel dos governantes, além da importância da disciplina e da correção. Dito isto, vamos iniciar a leitura do capítulo 25. Provérbios 25, liderança e humildade. Mais provérbios de Salomão. Versículo 1. Estes são mais provérbios de Salomão reunidos pelos conselheiros de Ezequias, rei de Judá. 2. É direito de Deus ocultar certas coisas e é direito do rei tentar descobri-las. Ninguém consegue compreender a altura do céu e a profundidade da terra. De igual modo, ninguém sabe o que se passa na mente do rei. Remova as impurezas da prata, e o ourives poderá com ela criar um vaso. Remova os perversos da corte do rei, e seu reinado se firmará na justiça. Não chame atenção para si diante do rei, nem exija um lugar entre as pessoas importantes. É melhor esperar até ser convidado perante os nobres que ser mandado embora e humilhado em público. Só porque você viu algo, não se apresse em ir ao tribunal, pois o que você fará no final se seu oponente lhe provar que está errado? Quando discutir com o próximo, não revele os segredos de outra pessoa. Do contrário, você ganhará má fama e nunca mais se livrará dela. 11. O conselho oferecido na hora certa é agradável como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Para quem se dispõe a ouvir, a crítica construtiva é como brinco de ouro ou joia de ouro puro. O mensageiro confiável é como a neve no verão, reanima o espírito de seu senhor. A pessoa que promete um presente, mas não o entrega, é como nuvens e ventos que não trazem chuva. A paciência pode convencer o príncipe e palavras suaves podem quebrar ossos. 16. Se você encontrar mel, não coma demais para não enjoar e vomitar. Não visite seu vizinho com muita frequência, pois deixará de ser bem-vindo. Versículo 18. Mentir a respeito de outra pessoa faz tanto mal quanto agredi-la com um pedaço de pau, feri-la com uma espada ou atingi-la com uma flecha afiada. Confiar numa pessoa desleal em tempos de dificuldade é como mastigar com um dente quebrado ou caminhar com um pé aleijado. Entoar canções alegres para uma pessoa com o coração aflito é como tirar o agasalho de alguém num dia de frio ou derramar vinagre sobre uma ferida. Versículo 21. Se seus inimigos tiverem fome, dê-lhes de comer. Se tiverem sede, dê-lhes de beber. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles e o Senhor o recompensará. 23. Tão certo como o vento do norte traz chuva, a língua que espalha boatos provoca a ira. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Boas notícias vindas de uma terra distante são como água fresca para o sedento.
O justo que cede à pressão do perverso é como nascente poluída ou fonte cheia de lama. Não faz bem comer mel demais, nem é bom procurar honras para si. E 28. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Provérbios 25. Liderança e humildade. Após uma leitura atenta do capítulo 25, podemos identificar os principais temas deste capítulo, que são ordenados por um conjunto de versículos, tais como: versos 2 a 7 fala sobre a sabedoria e humildade diante dos reis. Estes versículos ressaltam como devemos nos portar diante de autoridades, com respeito e humildade, evitando a autopromoção. A sabedoria de Salomão diz que não se deve exigir reconhecimento, deixando que outros nos exaltem. Versos 8 a 10 traz a importância de resolver disputas com prudência. A resolução de conflitos exige cautela e sabedoria, sem pressa para agir, pois decisões precipitadas podem trazer vergonha e constrangimento. Versos 11 a 15 trata do poder das palavras sábias e gentis. Palavras certas, ditas no momento certo, são comparadas a maçãs de ouro em bandejas de prata, ilustrando o valor e a beleza da sabedoria aplicada na fala. Versos 16 e 17. Pede moderação em todas as coisas. Até coisas boas, como o mel, devem ser desfrutadas com moderação. Esse princípio se aplica até às visitas aos vizinhos, mostrando que até a prática da boa vizinhança tem seus limites. Versos 18 a 20. Os perigos da falsidade e da insensibilidade. Esses versículos mostram como a falsidade pode destruir, comparando a armas destrutivas. Além disso, destacam a insensibilidade, representada por alguém que canta canções alegres para quem está triste, uma atitude que revela falta de empatia. Versos 21 e 22, ame seus inimigos. Estes versículos ensinam a responder ao mal com o bem, dando comida se o inimigo estiver com fome e bebida ao inimigo se estiver com sede. Isso reflete a profundidade da graça e a capacidade da bondade de transformar pessoas e situações. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Versos 23 a 28. Moderação, autocontrole e convivência social. Estes versículos oferecem conselhos práticos sobre como controlar as emoções, especialmente a ira, e como evitar exageros em nossas atitudes. A falta de domínio próprio é comparada a uma cidade sem muros, vulnerável a ataques. Análise dos versos 21 e 22. Amar seus inimigos. O texto, na versão Almeida Corrigida Fiel, ACF, diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas vivas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. Este é um dos ensinamentos mais contraintuitivos de Provérbios. Porém, inclusive, Jesus falou sobre isso em Mateus 5,44, quando o mestre disse: amai os vossos inimigos. O texto não sugere uma vingança disfarçada, mas sim uma postura de bondade verdadeira que pode gerar arrependimento e até mesmo reconciliação. O conceito de amontoar brasas vivas sobre a cabeça reflete a ideia de que o bem, quando feito ao inimigo, pode causar uma convicção moral, uma pressão interna para ele reconsiderar seus atos. Quando tratamos nossos inimigos com bondade, desarmamos as tensões, frustramos as expectativas de confronto e, muitas vezes, permitimos que Deus trabalhe na vida daquela pessoa. Não cabe a nós a vingança ou o desejo de retorno do mal, mas sim confiar em Deus, o justo juiz que recompensará nossa bondade. Esse princípio é relevante nos dias de hoje. Vivemos em uma época onde a vingança e o dar o troco parecem ser a norma. No entanto, a sabedoria bíblica nos aponta para um caminho diferente, um caminho de graça, de misericórdia e compaixão. Amar e servir nossos inimigos vai além de uma ação moral, é uma expressão de Deus em nós. Jesus, em Lucas 6,32 e em Mateus 5,46, ensinou que, se amamos apenas aqueles que nos amam, não estamos fazendo mais do que os pagãos.
Porém, quando demonstramos bondade àqueles que nos ferem ou perseguem, mostramos o caráter de Deus em nossas ações. Essa prática exige mais do que força de vontade humana. Ela demanda a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, nos capacitando a viver de forma que agrada ao Senhor. O apóstolo João, em 1 João 3,18, completa dizendo: Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações. No capítulo 3, aqui no livro de Provérbios, existe o seguinte provérbio: Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Provérbios 3, 27. Portanto, ao praticarmos a bondade, mesmo em situações de conflito, não estamos apenas obedecendo a um mandamento, mas estamos nos conformando à imagem de Cristo. Sabemos que em momentos de injustiça, podemos confiar que Deus, e em sua misericórdia, pois trará a justiça e a recompensa. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago 1:12. No próximo vídeo, continuaremos nosso devocional com a leitura e explicação do capítulo 26 de Provérbios. Beijo no coração, até amanhã e fiquem com Deus. Lembrando que todos os vídeos desta série Devocional Provérbios estão disponíveis na playlist que aparece à esquerda na sua tela. Caso você tenha perdido algum ou queira rever outros, a playlist completa está à sua disposição. E que Deus nos abençoe sempre. Amém.